Deus, boa noite de paz, de alegria, na presença de Deus. Oramos, pedindo a Deus que entre conosco nesta live. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Jesus, nós oramos neste momento, meu Deus, crendo no poder que vem do alto. Senhor, eu vou orar neste momento, meu Deus. Eu vou buscar a Tua presença, meu Deus, diante da Tua glória, diante do Teu poder. Senhor Deus, toma este lugar nas Tuas mãos, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa, Senhor, a começar de mim, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nós cremos que o Senhor Deus é um Deus de paz. Oh, Senhor Deus, entra nesse espaço de adoração. Entra, Senhor, meu Deus, nessa live, Senhor, com poder e autoridade. Senhor, vai quebrando todas as barreiras, meu Deus. Vai quebrando todas as barreiras, meu Deus. Vai quebrando agora todas essas barreiras pelo poder da oração, meu Pai. Quando eu oro, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu escutas, Pai. Eu creio na santa paz do Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus de paz. Um Deus que tem autoridade sobre todas as nações. Um Deus que tem poder de quebrar, Senhor, meu Pai, com toda ação maligna, Pai, que age no meio da casa do Senhor. Meu Deus, eu creio no poder da Tua misericórdia, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus que vem para derramar poder e autoridade nessa noite. Senhor Deus, neste momento, meu Pai, quebra, Senhor Jesus querido, toda palavra contrária, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus de paz. O Senhor é um Deus que entra no sobrenatural. O Senhor é um Deus que movimenta as águas. Senhor, venha entrar nessa live, Jesus. Entra, Senhor, conosco nesta guerra, Pai. Senhor, Tu és o Deus do secreto, meu Pai. Tu és o Deus que opera no silêncio. Tu és o Deus que opera quando menos imaginamos. O Senhor está operando, Pai. Senhor, com Teu poder e autoridade, Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor, todo impedimento. Vai tirando, Senhor, toda palavra, Senhor, que não provém da Tua vontade, seja quebrada neste momento. Tu és o Deus que opera em silêncio, Tu és o Deus que entra na causa do justo, e conhece, e sabe, e entende. E eu creio, Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo pode entrar
Teu Espírito Santo pode derramar, Senhor, a unção necessária para continuar a caminhada, Pai. Senhor, eu não tenho poder e autoridade para entrar no meio dessa transmissão e operar o milagre, mas o Senhor tem. O Senhor é o Deus de milagre. Senhor, desde o dia que eu encontrei Jesus, eu tive um encontro pessoal com o Rei da vida, com o Senhor de toda a eternidade. Senhor, tivemos um encontro contigo, o Deus da eternidade. Não é um Deus comum, não. Não é um Deus, meu Deus, que eu possa, Senhor, meu Deus, suspeitar. Não é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus que entra, Senhor, no secreto de cada coração neste momento, Pai. Entra, Senhor, com poder e autoridade que vem do Teu nome, Senhor. E o Senhor tem poder neste momento de quebrar as barreiras, de destruir, Senhor, as sentenças diabólicas, palavras que professamos, palavras que pensamos, palavras que declaramos que não é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, cai por terra agora, Senhor. A Tua palavra, ela tem poder de trazer renovo na vida espiritual. A palavra tem poder de trazer, Senhor, restauração, de trazer ressurreição, meu Pai. A palavra, ela tem poder de trazer à vida quem está morto, Pai. O poder da ressurreição não é só mesmo para ressuscitar sonhos, não é só para ressuscitar situações que precisam ser resolvidas, mas o poder da palavra, ela é para ressuscitar o que está morto, o que está, Senhor, meu Deus querido, Pai amado, falido pelos homens. Pai amado, Tu tem poder de trazer ressurreição na alma. Ressurreição, meu Deus, no poder do Espírito Santo. Pai, ressuscita, Senhor, neste momento no coração angustiado. Ressuscita neste momento, Senhor, meu Pai, no coração que está aflito, que não tem mais esperança, que não tem mais alegria da salvação. Pai, desperta a fé, não uma fé, Senhor, comum, mas uma fé extraordinária no poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio, Senhor, que nesta hora, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, Senhor. Nós vamos entrar neste momento, nesta live, nesse estudo. Mas eu te peço, Senhor, que a palavra possa trazer impacto na vida de cada um, Pai. Senhor, a Tua palavra tem tanto poder, tanta autoridade. E não parte de mim, Senhor, parte de Ti. Porque é o Senhor que tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, Tu és real em minha vida, Pai. E eu declaro nessa noite que Deus é real, que Jesus é real, no poder da Tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus é real. A paz do Senhor aos irmãos. Eu glorifico a Deus pela presença do Senhor Jesus. Porque se uma coisa nós podemos compreender pela fé, né? Pela fé. E fé é algo que não se explica. Eu posso trazer um argumento, posso trazer uma palavra, posso
profetizar, mas fé não se explica. E eu louvo a Deus porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a pergunta é, você está ouvindo a palavra de Deus? Ou se ela entra por aqui e sai por aqui? A fé, ela vem pelo ouvir, pela palavra que vem do alto, do Pai das luzes. Então eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, toma posse da palavra, toma posse do que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, irmãos que estão presentes aí, vão falando aí, presente. Glória a Deus, para eu anotando aqui, né? Glória a Deus. Boa noite a todos, eu falei aqui, né? Glória a Deus, estou anotando aqui. Glória a Deus, irmã Carla, que Deus abençoe, irmã Vera, Marlene, pastor Jeruel, Emanuel, glória a Deus. Vai declarando aí, irmã Karen, glória a Jesus. Glória a Deus. Vai declarando aí, pessoal. Aleluia. Eu estou notando aqui a presença, né? Porque é uma sala de aula, é uma live com sala de aula. Glória a Deus. Então, se é uma sala de aula, você tem que se manifestar. Você tem que declarar presente, estou aqui. Porque o Facebook me mostra o algoritmo aqui, ó. Um entrando, outro saindo, um entrando, outro saindo, né? Mas o Espírito Santo, eu estou colocando aqui o nome, hein? Glória a Deus, irmã Cimei, paz do Senhor, Marita Viana, glória a Deus, aleluia, Vera presente, aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Irmãos, nós falamos a Nina presente, glória a Jesus, irmã Nina. Mancimei, já coloquei ali. Vamos lá, irmãos, já temos 10 alunos aqui. Irmã Cláudia. 10 alunos aqui presentes. Glória a Jesus, né? A pastora está presente lá em cima. O importante, na aula passada, lembrando um pouquinho, nós falamos da Quem lembra o que foi falado aqui na aula passada? Nós falamos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles estavam em concordância, né? Nós falamos que houve também um conflito entre lideranças, né? Um confronto entre Paulo e Pedro em questão de pontos difíceis de compreensão dentro da igreja, né? Uns pregavam para os judeus, outro pregava para os gentios, e Deus levantou um para que fosse levada a palavra no meio do povo judeu, outro que Deus levantou para levar a palavra no meio do povo gentio, né?
E uma coisa que eu aprendi muito na aula passada é que em meio à caminhada haverá conflitos, né? Aqui foi um conflito de questões dogmáticas, né? Questões do texto bíblico. E Paulo mostra a verdade do Evangelho para Pedro, o repreende, né? Perante aos irmãos, dizendo que a verdade do Evangelho é única, né? Então o Evangelho é Evangelho aqui, fora do país, né? Glória a Jesus. A pastora Lourdes está presente ali, ó. Ela está no outro telefone lá em cima. Glória a Deus, né? Então Paulo combateu essa questão, né? Da nova vida em Cristo Jesus. Então, sobre a questão da lei, se cumpria a lei ou deixava de se cumprir, sobre a questão da circuncisão, né? Mas isso também tem muita questão hoje em dia. Então, nós cristãos precisamos ter essa doutrina bem definida, tá? E o que eu quero ler com os irmãos, para a gente finalizar esse debate do capítulo 2, né? Nós falamos também na aula passada que somos justificados pela fé, né? O texto no capítulo 2, versículo 15, versículo 16, os judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, tá? Agora, eu queria que você anotasse aí dentro dos seus apontamentos uma ênfase tripla dessa questão, né? Mas abra no capítulo 2, vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 2 de Gálatas, para vocês verem, né? Que nós estamos aí um mês já falando sobre o livro de Gálatas. A gente podia passar simplesmente uma palavrinha breve, né? Mas não é o intuito da gente amaciar, não. O intuito é da gente falar, esmiuçar a carta, trazer quem fez o trabalho aí da fé salvífica. Quem fez, irmão? Confessa aí, por favor, seus pecados. Quem não fez, aliás, né? Então, eu sei que tem alguém que me entregou, né? Mas olha que o versículo do capítulo 2, versículo 16, abra sua Bíblia aí. Diz assim: no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus observando a lei. Amém, irmãos? Ninguém. Então, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. E não pela prática. Porque a prática da lei, ninguém é justificado. Por mais que eu venha fazer alguma coisa dentro da igreja, por mais que eu sirva, ou que eu tenha algum atributo, eu tenha alguma qualidade para servir, isto não me justifica salvo. Eu não consigo ser salvo pela obrigação. Por exemplo,
Antigamente nós íamos à missa todo domingo de manhã porque tínhamos obrigação. E a pergunta é, hoje está sendo diferente? Você é obrigado? Você está indo para a igreja porque tem uma obrigação de ir à igreja? Ou você vai para realmente adorar a Deus porque Ele é único, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele tem autoridade, Ele tem domínio, Ele tem poder. Eu vou lá porque eu amo poderosamente, né? Então, Paulo explica aqui uma questão bem interessante, né? Ele enfatiza a afirmação tripla, a intenção de não deixar dúvidas. A pergunta é, você tem dúvidas sobre a sua salvação? Vamos lá, gente. É uma pergunta. Alguém aqui que tem dúvidas sobre a sua salvação? Não tenha vergonha de falar, né? E eu não quero ficar falando aqui e ninguém respondendo. Porque uma sala de aula, a gente, quando o professor faz uma pergunta, nós precisamos responder. Tem alguém que tem dúvida sobre a questão da sua salvação? Aleluia. Vamos lá, pessoal. Temos várias pessoas aqui. Alguém tem dúvida? O escritor aqui não quer deixar dúvida, né? Então nós falamos aqui sobre eu não tenho dúvidas, pastor Geruel. Muito bem. Por quê? Que tipo de dúvida? A sua salvação. Você foi salvo ou não? Marlene diz que não, pastor Geruel diz que não tem dúvidas. Quem mais? Quem está aí? Aleluia. Amém. Tudo bem aí com vocês? Viana, não. Não. Eu não tenho dúvida se vacinei. Glória a Deus. Não tem dúvida? Que bom. Bom, então nós vamos aqui explicar 3 coisas importantes. Eu não tenho, porque às vezes sou rebelde. Meu pai. Às vezes, quem de nós não foi rebelde, né? Às vezes temos assim um pouquinho de rebeldia em alguma área da nossa vida, né? Mas é importante a gente entender aqui uma coisa. A primeira afirmação dessa ênfase, dessa tríplice ênfase sobre a questão da justificação, a primeira afirmação, coloca aí, a primeira afirmação é geral. Ninguém é justificado pela prática da lei. Eu acredito que fui salvo. Porém, quando tomo algumas decisões impensadas, penso que a perco. Bom, dentro dessa tríplice, dentro dessa aula, nós vamos entender um pouquinho, tá?
Até o final da aula você vai entender se é salvo ou não. Tá? Se somos ou não. Tá? Então, ninguém, anota aí, ninguém é justificado pela prática da lei. É uma afirmação geral, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a justificação, dentro dessa primeira afirmação, é no geral. O que é geral? No modo geral, em todas as instâncias, dentro da questão do Novo Testamento, da mensagem de Jesus, a afirmação é que ninguém é justificado pela obra da lei, mas sim pela fé em Jesus. Paulo não tem alguém em particular em mente quando ele fala isso aqui. Né? Além, sabemos que não oferecemos uma opinião hesitante, mas uma afirmação dogmática. Sabemos que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo sabem disso, eles estão unidos em convicção sobre a natureza do Evangelho. Então o Evangelho ele traz uma questão importante dentro dessa primeira afirmação geral, né? Que a justificação, você tem que entender, e nós vamos bater nessa tecla, porque não adianta, irmão, a gente não gravar, não adianta a gente não gravar. Se alguém perguntar, olha, você precisa fazer um voto com Deus para poder se aproximar de Deus, você tem que pagar algo. Peraí. Não, a justificação não é mediante a lei. Eu não tenho que pagar para poder ser absolvido. A justificação vem exclusivamente pela fé em Jesus. A gente tem que crer nisso. Você tem que afirmar. Você é salvo por quê? Porque eu creio em Cristo, sou justificado. Não é, Emanuel, acredito que não é pelo fato de que erramos que estamos debaixo de condenação. Podemos errar em meio à caminhada, sim. Podemos falhar em meio ao trajeto, sim. Mas nós temos que declarar: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Ele morreu por mim. E estar na igreja não me isenta de não estar pecando. Dá para os irmãos entender? Então eu não sou justificado pelo fato de eu me entregar a Cristo. Aí eu jejuo 3 vezes, eu pratico a leitura, eu faço tudo certo. E aí eu estou no céu. Porque eu estou me esforçando. Tem uma denominação aí, não vou falar o nome porque nós estamos ao vivo, que eles falam assim, olha, nós estamos nos esforçando para irmos para o céu. E na verdade, ninguém consegue ir para o céu mediante o seu esforço próprio. Ninguém consegue. Então, a justificação isso é doutrina. Grava isso na sua mente. Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Qual é o meu pecado? Não importa. Perdemos nossa salvação quando deixamos de crer em Jesus? Sim, perdemos. Porque quando deixamos de crer, aí entra a irmã. Boa pergunta que a irmã Cláudia fez. Entramos no estado de apostasia. Eu deixo de acreditar. Eu não reconheço Jesus Cristo como meu Senhor. É diferente da pessoa pecar, errar, falhar. Agora, deixar de crer em Jesus
é algo muito grave. Eu acho que a única coisa que você perde a salvação é dentro desse contexto de apostasia. Tá certo? Muito boa pergunta. A segunda afirmação é pessoal, né? Você é convicto ou não é? Quando eu tenho uma questão de dúvida na minha convicção, é complicado, né? Então, na segunda afirmação aqui, o escritor ele fala, não é apenas sabemos, mas nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Não adianta só saber, nós temos que crer. Isso é uma certeza sobre o Evangelho. É mais do que uma questão intelectual. Nós o provamos em nossa experiência. A pergunta é, qual é a tua experiência empírica com o Senhor Jesus? É uma questão de convicção. Estou seguindo porque estou convicto que Jesus Cristo é o meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Eu não acredito em outro. Ele é o meu Senhor. É um acréscimo importante. Paulo mostra que a doutrina, ele próprio colocou à prova, sabemos disso, que nós mesmos cremos em Cristo a fim de provarmos isso. É muito diferente do que você ouvir falar. É muito diferente do que você ouvir alguém falar sobre Jesus. É muito diferente de alguém falar assim, de uma experiência. Você já ouviu testemunho? Eu vejo muitos testemunhos, né? Olha, eu tive uma experiência, aconteceu determinada coisa e eu estava no fundo do poço, de repente, do nada, eu olhei para o alto, entreguei a minha vida ao Senhor e o Senhor abriu uma porta, o Senhor trouxe alguém, né? É como eu ouvi o testemunho de um cliente aqui, que ele não acreditava em Deus. Ele não acreditava em Deus. Ele chama Marcos. Ele não acreditava em Deus. Até o dia que ele fez uma prova com Deus. O carro dele quebrou do nada. Do nada, num lugar completamente ermo, quebrou do nada, né? E ele disse, olha, eu só vou acreditar em Deus se alguém parar aqui do nada e me oferecer carona, e assim, assim, assim. Quando ele terminou, do nada apareceu um carro e falou assim, você está precisando de ajuda? Então, naquele momento, ele fez essa prova com Deus. Né? Nós já tivemos experiências de livramento. Nessa caminhada para Cajamar, os irmãos que estão comigo, né? Uma certa vez, há uns anos atrás, o carro quebrou a mocinética, bem na entrada de Jordanésia. Fui virar o carro assim, o carro quebrou do nada. Eu falei, Senhor... E agora, quem vai nos socorrer? No mesmo instante, a pessoa de trás buzinou. Pastor, você está precisando de ajuda? Irmãos, a pessoa estava atrás. E no mesmo momento, a pessoa veio, já pegou o cabo, amarrou uma corda, levou o carro, nos socorreu, levou já no mecânico. Isso é provisão de Deus, irmão. São experiências que a gente vai ter com Deus na caminhada. Eu peço a Deus que cada um de nós possamos ter experiências pessoais com essa fé salvadora. Porque não é só Jesus te livrar, não é só Jesus te curar, não é só Jesus, porque às vezes a pessoa pode ser curada
e acordar no inferno, curada mesmo, né? Então, até mesmo esses dias atrás, alguns meses agora, recentemente, o carro quebrou, nós estávamos estávamos com seguro, e o carro quebrou numa zona lá em Cajamar que não tem sinal nenhum, né? E Deus preparou pessoas para nos socorrer. Foi algo extraordinário. No tanto, Deus preparou tantas pessoas para nos socorrer. Quando nós chegamos no local para poder, onde o sinal chegou, né? Deus preparou, a pessoa vinha trazer até churrasco para a gente. Vocês estão com fome? Vinha trazer a bandeja de carne para a gente, para nos servir. Irmãos, o que é isso? É Jesus, é experiência com Deus, é experiência pessoal, na caminhada com Jesus. A nossa vida, ela tem que ser pautada. A salvação nos traz esse sabor poderoso de experiência com Deus, de estar na igreja e o Senhor trazer coisas que só você e Ele, só você pensou. Eu já recebi bênçãos que eu só pensei e não falei para ninguém. Quando eu terminei de pensar, alguém chega e falou assim: olha, eu trouxe isso aqui para você. Eu falei: isso é Deus, é Senhor, é experiência, né? É convicção, sabe? As pessoas vão olhar para nós e vão ver que tipo de fé que nós temos, se somos convictos ou não. As pessoas vão olhar e falar: nossa, eu quero servir esse Jesus que vocês estão servindo, porque a vida de vocês, meu Deus, é extraordinário. As pessoas estão vendo vida em nós, né? Por isso que a nossa boca tem que sair palavra abençoada, palavra de bênção, palavra de vitória. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Não é somente crermos em Cristo. Paulo está querendo transmitir isso. Mas é provarmos isto mesmo. Então, a primeira afirmação é geral. Todos nós sabemos que a salvação não é pela lei. É uma questão geral. Todo mundo está pensando isso. O Evangelho aponta para isso, é no geral. Se você for numa determinada denominação que não fala essa linguagem, você está debaixo de heresia. Cuidado, cuidado. Então é uma questão geral. É interdenominacional. Tá certo? Então é importante você saber qual a questão dogmática, doutrinária, aonde você está botando seus pés. Porque eu posso estar entrando numa situação de heresia e recebendo maldição sobre a minha vida. Tá certo? Então é importante também na segunda afirmação, que é pessoal. É uma convicção pessoal. Não é o pastor que está falando. É você e Deus. Você e Deus, Deus e você. Experiência pessoal com Deus. Não é porque nós estamos ouvindo falar, não é porque alguém falou. Não, eu estou convicto que o meu Senhor vive, o meu Redentor vive, Ele é Senhor sobre a minha vida, a glória dEle está sobre a minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus, eu sou convicto, Deus é comigo. Eu vou para a obra, vou fazer a obra do Senhor e eu sei que o Senhor acampa ao nosso redor, Ele vai ao nosso redor. Ele vai. Porque nós temos essa convicção. Satanás não vai colocar minhoca na minha cabeça, porque eu estou convicto em quem é o meu Senhor. Eu estou convicto. Deus é na minha vida. Independentemente, irmãos, aonde nós estamos, aonde nós vamos viajar, Deus está conosco. Entrei naquela casa, Deus vai conosco. Entrei naquela situação, Deus é conosco. Vou realizar uma prova, Deus está comigo. Vou sair para uma viagem, o Senhor está na nossa frente. É convicção, o Senhor está conosco. É pura convicção. Nós não estamos
Ah, e agora, quem poderá me defender? Não, não. Deus está conosco. Essa é a convicção. Eu estou servindo a Deus, faço parte do ministério cristão da paz, sirvo a Deus naquele lugar, estou convicto que naquele lugar tem palavra, Deus fala naquele lugar. Pode ser que eu não ouça, mas que Deus fala, Ele fala. Terceira afirmação é universal. Tá certo? É universal, irmãos. Em todo mundo. Em todo mundo. No princípio teológico, a experiência pessoal são confirmados pela Escritura. O apóstolo cita a afirmação categórica no Salmo 143, como fará novamente em Romanos 3:23. Vamos ver lá, Salmo 143, versículo 2. Você pega a sua Bíblia aí. Não leves teu servo ao julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Né? Romanos 3:20. Vamos lá. Romanos 3:20. Olha aqui. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. A afirmação aqui, Paulo traz, qualquer que seja a formação religiosa, educacional, posição social ou origem racial, o caminho da salvação é o mesmo. Então, no alto escalão, lá de cima, quem está lá em cima, quem está no meio, quem está embaixo, o caminho é o mesmo. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Exclusivamente é por Jesus. Aprenda isso. Só Jesus Cristo salva. Você precisa de ajuda? Chama Jesus. Você precisa de restauração? Chama Jesus. Jesus é o caminho. Entra no caminho. Entra no caminho. Obedeça a voz de Deus sobre a sua vida. É uma declaração mais contundente acerca da justiça, da justificação. Ela é sustentada pelos dois principais apóstolos que afirmam, endossadas pelas Sagradas Escrituras. Com essa garantia tripla, devemos aceitar a doutrina da justificação e não deixar o moralismo pessoal nos afastar da fé em Cristo Jesus. Irmãos, quanto moralismo, né? É fácil dizer, eu estou me esforçando, porque eu canto melhor, porque eu sirvo melhor, porque eu exerço melhor a minha função, porque eu recebi um dom. Irmãos, o que eu acredito é que muita gente que recebeu dom poderá acordar no inferno, queimando, porque colocou seu dom acima da fé. Tem pessoas aí que têm dons, trazem revelações abaciadas. Tem pessoas que trazem revelações por dinheiro. Tem pessoas que recebem um dom de visão e já acham que ele é uma autoridade eclesiástica dentro da igreja, nem estuda a Bíblia, nem estuda a palavra de Deus, nem pede orientação das Escrituras e usa desse talento, né,
Por isso que muitas igrejas hoje são abertas e diariamente é aberta não sei quantas igrejas por dia, né? Tem até alguns memes na internet, né? Eu vi uma igreja pentecostal Coice do Capeta. Olha o nome dessa igreja. Igreja Pentecostal Puleiro dos Anjos, né? Tem outra lá, Igreja Pentecostal do Mocotó, não sei do que. Gente, é cada coisa que... isso não é a doutrina da justificação. E às vezes a pessoa ela está imbuída e orientada por um espírito de engano. Sabe, porque quando a gente lê as Escrituras, a nossa mente começa a ser aberta. Vocês acham, irmãos, com essa prática que nós estamos lendo as Escrituras, se eu falasse aqui groselha, abobrinha, vocês já não teriam observado? Olha, não está escrito na palavra, o pastor está falando groselha aí. Não, irmãos. Então nós estamos respaldados pela doutrina das Escrituras. Se deixe respaldar pela palavra de Deus. Deixe-se comover pelas Escrituras. Comece a fazer um propósito com Deus da leitura e da prática da leitura bíblica. O mesmo propósito que você faz da oração, da obediência à palavra, o mesmo propósito que você vai fazer com Deus, você faça um propósito da leitura da palavra de Deus. Você vai ver que algo vai mudar poderosamente no seu conceito e na sua forma de se comunicar, de se revelar ao mundo como uma nova criatura em Jesus. Então Deus, Ele está no controle da nossa vida através da palavra de Deus. Amém? Então nós falamos da tríplice ênfase da afirmação da doutrina da justificação. Então Paulo rebate muito essa questão, né? Ele fala lá em Romanos capítulo 5, justificado somos pela fé, por isso temos paz com Deus. Irmão, quem não é justificado não tem paz. Dá para entender? Então eu não posso viver minha vida cristã, viver sem paz. Ok? Agora vamos para um segundo ponto aqui interessante. Cristo não promove o pecado, sabia disso? Vamos ler agora nas Escrituras lá. Abra Gálatas capítulo 2, versículo 17 e 18. Nós estamos trabalhando versículo por versículo, para quando nós terminarmos, vamos ter aí um compêndio muito importante de ensinamento. Tá certo? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Mas, podemos ler? Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei? Vamos explicar aqui. Vocês abriram a Bíblia aí? Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que nós temos que colocar aqui dentro desse contexto aqui?
Por mais simples e tocante que seja a exposição de Paulo, o escritor diz aqui, e desafia em seus dias, e ainda está sendo desafiado hoje, no contexto da passagem acima, o apóstolo passa da exposição para o argumento. Ele fala tanto do argumento que os críticos usam para tentar derrubar a sua doutrina, quanto do que ele usou para derrubar a doutrina de estabelecer a sua. É como que ouvíssemos discutindo uns com os outros. Então, alguns argumentos, por exemplo. Se Deus justifica pessoas más, o que eu estou dizendo aqui, de que adianta ser bom? É uma pergunta, vamos lá. O que eu posso usar como exemplo aqui? De repente, você pega uma arma. Você tem um 38 na sua mão, 38. Isso, ser morto para a lei e viver para Deus. Muito bom. Vamos entender o que é lei e graça. O que o texto está dizendo aqui é que se Jesus, Andréia Batista, paz do Senhor, glória a Deus. Por exemplo, se eu pego uma arma na minha mão e eu mato aquele irmão, mato aquela pessoa, dou um tiro naquela pessoa, eu me torno uma pessoa má. Por exemplo, o que acontece com uma pessoa que estrupa uma criança, por exemplo, um ato de pedofilia? Porque houve arrependimento da pessoa alma, porque houve arrependimento. Não entendi aqui. Vamos lá. Por exemplo, o argumento que nós estamos usando aqui é que Cristo não promove o pecado, tá? Porque as pessoas podem olhar para alguém e falar assim, olha, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Por quê? Você consegue perdoar um estrupador que estrupou seu filho ou sua filha? Como que você consegue ver isso? Porque houve arrependimento da pessoa. Porque houve arrependimento da alma. Por exemplo, por mais que a pessoa se arrependa, eu acho que o que a irmã quer dizer é isso, né? Porque a pessoa se arrependeu, aquela alma se arrepende, ela alcança perdão. Isso é o quê? Na lei não existe. Então, Paulo está defendendo o argumento aqui, né? Não podemos fazer o que desejarmos e viver com o bem entendermos. Se Deus justifica pessoas más, por exemplo, de que adianta ser bom? Essa é uma pergunta. Né? Se Deus justifica pessoas más, de que adianta você ser bom? Dentro da lei, na prática dele, o que acontece quando você faz no tempo da lei? Se você matou alguém, você vai morrer. Tá certo? O Senhor reprova o pecado, mas ama o pecador. Muito bom. Eu acredito que Deus ama o pecador. Mas eu quero saber, dentro do contexto da conversa aqui, se esse pecador estuprar um filho seu, não é? É terrível. Então é um processo. Pela lei, eu não vou conseguir perdoar. Ninguém é bom. Exatamente. Ela alcança o perdão, mas a consequência segue. Isso é um fato. Né?
Mas o que o texto está querendo dizer, Paulo aqui dentro desse contexto aqui, ele afirma um argumento muito forte da questão da pessoa, né? Que alguns debatem, por exemplo, o que as pessoas chegaram a debater com ele nessa questão religiosa bom, se a graça de Deus, pela graça somos salvos, e por meio da graça alcançamos o perdão, então alguns religiosos dizem assim, não, eu coloco dentro do contexto que Deus, ele é um Deus bom ou um Deus ruim? É um Deus que permite o pecado e perdoa o pecador mesmo com a consequência do pecado, né? Então, a capacidade de perdão, irmãos, às vezes nós não conseguimos perdoar coisas pequenas e arrotamos, né? Então, aqui nós estamos vendo aí um testemunho da irmã, né? 26 anos para perdoar o pai. Não é fácil. Tem coisas, marcas, cicatrizes do passado, elas nunca vão ser apagadas. Tá certo? Como eu vou conseguir perdoar? Exclusivamente pela graça de Deus que há em mim, né? A primeira resposta de Paulo aos críticos e negar a sugestão deles com indignação, de modo algum. Ele especialmente nega a alegação adicional de que ele era culpado de fazer de Cristo o agente ou autor do pecado. Pelo contrário, Paulo diz, se depois da minha justificação eu ainda for um pecador, a culpa é minha e não de Cristo. Por exemplo, aí dá o argumento que o Emanuel falou no começo da aula, né? Falou assim, olha, eu me sinto perdoado, mas às vezes parece que eu não me sinto. Mas não é culpa de Jesus, é culpa minha. Entendeu? Se depois da minha justificação eu tenho que entender que eu sou justificado por Cristo Jesus, por isso eu tenho paz com Deus. Então dá para entender que mediante qualquer tipo de pecado, quando Jesus ele justifica a vida de alguém, não nos isenta. Eu tenho apenas a mim para culpar. Ninguém pode culpar a Cristo. Então os religiosos aqui estavam dizendo, ó, como esse Cristo pode perdoar? Se a pessoa é ruim. Então, Jesus é ruim também? Não, Paulo lhe defende, não. Então, se depois da minha... O que eu tenho que entender é isso, ó, depois que Cristo, né, me justificou, né, como pecador, sou justificado, a minha culpa é perdoada, eu apenas, se eu cair de novo, se eu fracassar de novo, a culpa é de Cristo ou de quem? Minha. Tá certo? Se você abrir lá no livro de Hebreus, quem puder abrir comigo, no livro de Hebreus, capítulo 6 de Hebreus. Olha aqui, capítulo 6 de Hebreus.
Deus sonda o coração para ver se realmente há arrependimento e merecimento. Deus justifica o pecador, aquele que realmente se santifica. Não, nossa natureza que é má, e é mesmo. Olha aqui o Hebreus capítulo 6, escuta só. Anota aí para depois você ler. Portanto, eu vou ler na tradução NVT, tá? Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. O batismo e a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Pois é impossível, olha o que o texto diz assim, ó, é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviam. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a sua vergonha pública. Então aqui está bem claro no livro, se vocês quiserem ler novamente, no livro de Hebreus, está bem claro, uma vez que a nossa vida foi perdoada, foi iluminada, desviamos da graça de Deus, né? Aqui entra, irmã Cláudia, aquele contexto que a irmã falou lá em cima, né? Aquele contexto lá em cima que a irmã falou, né? Uma vez que nós somos iluminados, a graça de Deus, e deixamos de acreditar em Cristo Jesus, já não há mais motivo para sermos salvos, já estamos debaixo de condenação. Então aqui entra, desse argumento aqui, uma questão de apostasia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque há uma grande decepção espiritual na vida de pessoas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a ira entra no nosso coração, a mágoa entra no nosso coração, e isso vai nos prejudicando e vai afetando a nossa salvação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o texto vai querer dizer assim, ó, somos justificados em Cristo, né? A acusação deles de que a justificação pela fé encoraja uma continuação do pecado, por exemplo, os religiosos dizem assim, olha, você pecou, é absolvido. Daqui a pouco você peca e é absolvido de novo. Não é? Eles entenderam a questão muito mal da justificação. Eles devem tomar cuidado. A justificação não é uma ficção legal em que nossa posição é alterada, enquanto o caráter permanece intacto. Somos justificados em Cristo. Ela ocorre quando estamos unidos. Sabe quando a justificação, a verdadeira justificação acontece na nossa vida? Quando a gente se une a Cristo, você e Jesus, pela fé. É alguém que eu quero profetizar na sua vida. Quem é justificado é alguém que está unido a Cristo. Nunca mais é a mesma pessoa. Irmão, olha só que interessante. Quando você teve um encontro com Jesus, eu acho maravilhoso, não no domingo passado, no domingo retrasado, sobre a semeadura, sobre o tipo de solo. Irmãos, a salvação é algo poderoso, é algo que
é plantado no nosso interior, e quando a nossa terra é boa, a nossa terra é fértil, há uma conversão genuína, há um encontro genuíno com Deus, você começa a frutificar. Não é algo que te sufoca, não é algo que vem os problemas da vida, te deixa perdido, vem aquela situação, vem aquela coisa que quer tirar você do foco. Não, irmãos, a salvação é convicção. A justificação ela ocorre quando estamos unidos a Cristo pela fé. É alguém que está unido. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não tem como. O Douglas teve um encontro com Jesus. Ele não é mais a mesma pessoa. Nas outras religiões, você tem um encontro com Buda ou com outros meios religiosos, você continua sendo a mesma pessoa. Mas quem tem um encontro com Jesus, ele não é mais a mesma pessoa. Ele muda. Muda o ambiente, muda a fala, muda o coração, muda o jeito de falar. Se o teu jeito de falar é igual de antigamente, não teve um encontro genuíno. Não é apenas nossa posição diante de Deus que muda, nós somos transformados radicalmente e permanentemente. Segundo Paulo, ele vai falar de volta à velha vida. Segundo Paulo, falar de volta à velha vida e até pecar como bem quiser é impossível. Não dá para voltar à velha vida. É impossível. Quem foi regenerado, quem foi restaurado, quem foi curado, quem foi liberto, quem foi transformado, quem recebeu poder, autoridade, unção, ele não consegue voltar. Mesmo se ele errar, ele não consegue. É impossível, que ele se tornou uma nova criatura e começou uma nova vida. Há uma mudança extraordinária na vida dessa pessoa. Então, eu queria, para a gente já caminhando para finalizar, para nós lermos agora em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 21. Aqui vai falar de uma mudança extraordinária. Irmãos, eu quero profetizar isso na sua vida. Fala, Jesus, eu quero uma mudança extraordinária. Eu quero provar da glória de Deus, das experiências celestiais. Irmãos, olha, se você crê no poder desse Cristo que tem autoridade, você vai chegar domingo no culto, vai ser extraordinário, vai ser tão poderoso. Quando você abrir teu coração, declarar a glória de Deus, irmão, vai ser sobrenatural. Não tem como ser diferente. Olha lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 21. Glória a Deus. Diz o texto aqui, portanto, aliás, versículo 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus. Não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Olha o que Cristo está dizendo. Por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Cristo amado. Que coisa poderosa, gente. A pergunta é, você foi crucificado com Cristo?
Assim já não sou eu quem vive. Para de viver a sua vida, irmão. Olha, eu quero vencer. Para com esse evangelho barato. Que eu sou mais. Eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor. E sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Mas para de dizer. Para de falar. Você foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Por que você quer viver a sua vida? Paulo chegou a um ponto da sua vida e disse, olha, eu não vivo, Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, no corpo. Irmãos, dá para os irmãos entender que até as músicas evangélicas hoje está dizendo para você, porque você está tão triste, a minha alma, porque te perturba, né? Que Deus tem um plano para a sua vida, que a sua vitória vai ter sabor de mel. Sabe, as músicas estão voltadas por essa melancolia gospel, profana, sabe, das músicas. Que Deus, você. Não, irmãos, o texto está dizendo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Irmão, cada dia que você levanta, viva pela fé. Eu falei, Senhor, acordei e viver pela fé. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Cristo vai na frente. Se não deu certo aquele emprego, aquela porta, não tem problema, Deus proverá. Por exemplo, é a mesma coisa. Você vai pegar um voo que vai para o Nordeste e você corre, pega um trânsito, atrasa, não consegue fazer o check-in. Chega lá, você perdeu o voo e você fez o escarcéu, eu não consegui chegar, você se descabelou e agora lá eu tenho que entrar em aula lá não sei aonde, mas o avião caiu, querido, no meio do percurso. Você vai parar de gritar e vai começar a agradecer porque Deus te deu o livramento da queda do avião. Morreram tantas pessoas e você, porque atrasou, não estava naquele voo, Deus te livrou. Uau! Aí você vai gritar, vai escabelar? Nós estamos assim, irmãos. Vivendo o evangelho assim, como se fosse pegar aquele avião, estamos descabelando, não conseguimos chegar na hora, não conseguimos receber a bênção no tempo certo. Não... E Deus está dizendo, olha, eu estou te livrando, eu estou te isentando de algumas coisas, continue, vai perseverando aí, no momento certo a tua bênção vai chegar. Né? Aí Paulo termina aqui, olha, não vivo, agora viva, a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo revela a maravilhosa mudança que acontece a uma pessoa que é justificada pela fé em Cristo. Deus está dizendo aqui, é o testemunho. Ela descreve em termos de uma morte e uma ressurreição, ambas ocorrendo por meio da união com Cristo Jesus. Quando nós nos unimos com Cristo Jesus, nós morremos com Ele. Mas também somos ressuscitados por Ele. Olha, dois aspectos, morte e ressurreição. Se você não recebeu a tua bênção nessa morte, você vai receber a ressurreição na vida em Cristo Jesus.
Talvez seja ficando claro por meio de um cristão justificado em Cristo, não é livre de pecar. A morte e a ressurreição não são apenas eventos históricos, mas eventos dos quais seu povo passou a compartilhar por meio da fé com ele. Uma vez que unidos com Cristo em sua morte, nossa velha vida se findou. É inconcebível sugerir que poderíamos voltar a ela algum dia. Além disso, renascermos para uma nova vida. Então ficaria sem sentido alguém que foi ressurreto, por exemplo. Ele morreu, ressuscitou e volta a morrer de novo. Não tem como. Né? Podemos, mas não queremos. Né? Em certo sentido, vivemos essa nossa vida por meio da fé. Em outro, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Vivendo em nós, Ele nos dá novos desejos pela santidade, por Deus, pelo céu. Não é que não possamos pecar novamente. Podemos pecar, mas não queremos pecar. Há uma grande diferença você querer, né? Podemos, mas não queremos. Todo o sentido da nossa vida mudou. Tudo é diferente porque somos diferentes. Então, eu finalizo aqui que as obras da lei não podem salvar em nenhum momento. Em nenhum momento você pode se justificar porque é melhor ou mais capacitado que alguém. Não, obras nenhuma podem salvar. Obras não salvam. O que salva, meu querido irmão, é a fé em Cristo Jesus. Então, recebe essa doutrina sobre a sua vida, que a justificação é mediante a fé por Cristo Jesus. Isso não vem de nós, vem de Deus. Então, é exclusivamente a graça salvadora de Deus que vem sobre a sua vida. Nos isenta de pecar? Às vezes não. Às vezes nós temos uma inclinação pecadora. Ou às vezes não fomos libertos o suficiente para promover, para frutificar essa salvação em nós. Então, amados do Senhor, eu ainda continuo pedindo a vocês o trabalho da fé salvífica. O que é realmente você crer no Senhor Jesus. Então você pode, dentro desse texto, do versículo 19 até o versículo 21 do capítulo 2, você pode trabalhar bem essa questão da fé salvífica, sabe? Da fé que promove a libertação da alma de alguém que sai de um estado de pecado. E interessante, isso não nos isenta de pecar, porque às vezes nós pecamos, né? Até a irmã citou ali a questão da mulher adúltera, né? E há muita profundidade no texto da mulher adúltera, porque até então a mulher foi pega em ato de adultério, mas interessante que ali a lei mandava apedrejar, a lei mandava matar, não é? Mas ela teve um encontro com quem? Com Jesus. E o que Jesus, o justo juiz, chegou naquele momento escrevendo na areia? Perguntou para todos: cadê os teus? Né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A pergunta eu faço nessa noite para vocês: quem não tem pecado? Atire. Atire a pedra. Jesus olhou para a mulher e falou: cadê seus acusadores? Não tem ninguém. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Jesus podia ter falado lá: vai embora, vai com Deus.
Não, Jesus frisou bem. Vai e não volte a fazer o que você faz. Meu Deus. Como nós erramos, não é? Mas o justo juiz, ele usa esse texto muito profundo e às vezes as pessoas julgam muito a mulher pecadora. Mas cadê o outro que pecou com ela? Porque a lei era para os dois, não era só para a mulher adúltera, era para o homem e a mulher adúlteros. Então Jesus, o justo juiz, intercedeu nessa causa e falou: cadê o outro acusado que não aparece? Então Jesus falou: não, eu não te condeno. Vai e não peca mais. Tivemos um encontro com Jesus. Que Deus nos ajude a viver uma vida debaixo dessa palavra. Amém? Amados do Senhor, muito bom ficar com vocês aqui. Eu fiquei muito feliz hoje. Mais irmãos entraram nas aulas e o texto é muito profundo. O livro de Gálatas é espetacular. Eu acho que nós vamos mais um mês ainda falar de Gálatas. E ainda tem muita coisa para abordar dentro desse texto. Não é? Os irmãos leiam Gálatas, releiam Gálatas. E a palavra vai se renovar numa obra transformadora. Porque terminando Gálatas, nós vamos entrar num assunto muito emblemático. Vamos trabalhar heresias. Vamos falar sobre heresias. E é muito forte. Mas antes de falarmos sobre heresia, a doutrina tem que estar formada em nós. Senão você pode se compender para a heresia. Tá certo? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, grande amor de Deus, nosso Pai, seja com vocês, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe vocês. Não estou conseguindo terminar. Glória. E agora, irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor.